Oi, gente. Meu nome é Bianca, eu sou médica e eu fiz esse vídeo no meu último dia em Manaus. Eu fui para lá como voluntária pelo Ministério da Saúde no programa Brasil Conta Comigo, para ajudar no combate ao coronavírus, tá? E eu conheci pessoas maravilhosas lá e esse é o vídeo que eu fiz com algumas entrevistas. Eu espero que vocês se apaixonem por essas pessoas tanto quanto eu. Um beijo, assistam. Bom dia, gente. Eu decidi conversar com as minhas amigas, meus amigos aqui de Manaus e pedir para que elas me dessem alguns depoimentos, porque ao longo desses 2 meses que eu fiquei aqui, eu ouvi muitas histórias ali dando plantão junto com elas e eu pedi para elas para gravar essa entrevista, esse bate-papo, que elas pudessem contar algumas experiências que marcaram e que a gente quer eternizar nessa fase que a gente passou, né, juntas. Algumas antes de eu chegar, e é por isso que eu pedi para elas pra gente conversar. Então vamos lá. Essa aqui é a doutora Ideia, ela vai começar contando, ela é a chefe do nosso serviço aqui e tem algumas coisas para falar pra gente. Oi, bom dia. Na realidade eu vou fazer um panorama geral, né? Manaus foi a primeira cidade a ser acometida com um grande número de pacientes de Covid. Então, mais ou menos em torno do dia 14, 15 de março, nosso hospital foi surpreendido com grande número de pacientes com síndrome respiratória aguda a esclarecer e que no meio da pandemia, com todos os sintomas do Covid-19, e nós abrimos a Sala Rosa. Hoje nós completamos 4 meses de uma pandemia aqui no Amazonas. Há mais ou menos em torno de 45 dias a gente está estável, cada dia diminui mais e mais os números, mas foram 2 meses muito intensos, de muito trabalho, e que a gente se dedicou de corpo, de alma, de tudo que nós poderíamos. Não sabíamos como lidar com uma pandemia, não sabíamos como lidar com uma doença nova, mas a gente contou com o apoio de todos os colegas, né? E depois, mais ou menos no meio, a gente recebeu os nossos colegas do Ministério da Saúde, a Bianca e o Eric, que foram imprescindíveis para nos dar o apoio, para continuar esse segmento dos pacientes. E eu queria fazer nesse vídeo um registro a todos os profissionais que estiveram na linha de frente. Os médicos, né, os profissionais de nível médio, os profissionais de enfermagem, os fisioterapeutas, todos fizemos parte de um grande momento da história da humanidade, do nosso país. Perdemos muitos pacientes, mas ganhamos muito também. Ganhamos muitos pacientes foram salvos, muitos pacientes encontraram no Serviço Público de Saúde, no SUS, um único alento para o tratamento do Covid-19. Obrigada. Então é motivo de agradecimento, de aprendizado e de reconhecer que nós somos humanos, temos limitações, mas que a gente pode se superar a cada dia. Então um agradecimento especial a cada um. Agora a gente vai passar a palavra para as garotas que vão, elas só vão registrar aqui coisas que eu já ouvi da parte delas e que eu acho que todo mundo deveria ouvir. O nosso lado, né? Nosso lado humano, lidando com pacientes ali. Vamos lá, Nélcia. Você primeiro, doutora Nélcia. Conta para nós. Então, eu fui surpreendida meio que no começo, né, da pandemia, pela Covid. Comecei dizendo que eu estava com uma sinusite e, segundo os colegas, eu consegui a minha Covid depois. Resumo, fiquei 34 dias afastada, com aqueles sintomas clássicos da doença, e a gente, claro, que fica meio apavorado porque era um desconhecido realmente. Eu acho que o começo foi bem difícil porque a gente não tinha... Ninguém tinha protocolo, ninguém tinha nada definido. Algumas pessoas diziam que a gente deveria fazer isso ou aquilo, e acabou que a gente acabou aprendendo com o dia a dia, com os colegas, com os que vieram ajudar e, enfim, a experiência foi trazendo pra gente o manejo da doença, numa dificuldade enorme.
E Manaus realmente passou por uma situação muito difícil. Mas eu acho que tudo é um grande aprendizado e nós tivemos pessoas incríveis aqui para nos ajudar, como a doutora Bianca, o doutor Eric, que só vieram somar, né? Eu não tive muita experiência na Sala Rosa, já peguei, quando eu retornei, peguei alguns pacientes já com pulmão assim bem acometido, 70%, 80%, mas que tiveram uma boa resolutividade, ficaram com algumas sequelas. Mas é fato que a pandemia trouxe um aprendizado grande para a gente e para o mundo inteiro. Né? A gente só tem a agradecer a Deus por a gente estar aqui, ter sobrevivido a tudo isso e ter conseguido recuperar muitos pacientes. Mas a gente tem algumas pessoas assim que se dedicaram muito, que eu acho que merecem destaque especial. Doutora Priscila e doutora Wildeia. Eu acho que a doutora Priscila tem que falar alguma coisa assim. E você, tem algum paciente que você se lembra, alguma história que te marcou? Tem. Tenho aquele paciente que vocês me ajudaram, que foi o seu Antônio, que veio aqui semana passada, que você e o Eric me ajudaram. Verdade. Que era um paciente com 80% do pulmão acometido, né? E ele veio em uma situação muito difícil. Ele foi 2 vezes para a Sala Rosa para ser entubado, mas quando ele chegou lá, ele pediu: por favor, segura mais um pouco, não me entuba. Aí deixaram ele na macro, eu acho que ele ficou na VNI um tempo. Ele voltou, ele disse que ia fazer muito exercício respiratório e que ele ia conseguir não ir pro tubo. E ele não foi, né? Aí ele voltou 2 vezes para não ser entubado. E aí ele ficou aqui mais uns 15 dias, foi para casa e voltou assim, parece com uma insuficiência cardíaca residual, né? Mas praticamente 50% do pulmão dele ficou bem. Então, a história que eu tenho para contar é que eram 3, um do lado do outro. Ele e mais 2 com 75% a 80% do pulmão também. Os 3 competindo quem ia ficar respirando melhor e quem ia fazer a fisioterapia melhor. Resultado, os 3 saíram. Os 3 estão em casa. É uma vitória. A doutora Neuza conta as histórias boas, né? Histórias felizes. Pois é. Mas assim, a gente vai ficar muito saudoso de vocês deixarem a gente nesse momento que a gente fez uma amizade, construiu uma amizade tão boa. Conseguimos te mostrar uma boa parte do Amazonas, que eu acho que é uma paisagem totalmente adversa da que vocês têm lá, né? E quero deixar registrado que vocês serão sempre bem-vindos e a qualquer momento a gente está de portas abertas para receber. Você e qualquer outro profissional de lá. Obrigada. Um grande beijo, um abraço. Agora, Érica, é tua vez, amiga. Bora. Não, é tua vez, mas a vez dela vai chegar. Não tem problema. Eu vou ficar logo lá do lado da Érica. Então vem. Passa logo o registro de vocês que é bacana. Depois você chamou assim, minha foto aqui da falta. Então vamos lá, Érica. Doutora Érica. Tá aqui com a gente desde o começo. Tem muitas histórias da Sala Rosa. Ela e a Priscila, nossa super heroína, que tá com 37 semanas trabalhando aí. Oi, gente, tudo bem? Então, eu acho que esse ano a gente foi pego assim de surpresa pra tudo, né? Acho que jamais a gente esperaria um ano como esse, né? Principalmente a proporção que tomou conta daqui. Então, realmente foram meses bem difíceis, assim. Tanto da parte, acho que física, porque nós éramos poucos, porque tinha muitos colegas que ficaram doentes, né? Mas acho que principalmente psicológico. Sim. Eu acho que a gente se coloca muito no lugar das pessoas, né? Porque o familiar praticamente entregava o pai, o irmão, né, pra gente. E acho que na maioria das vezes era a última vez. E acho que o pior dessa doença era porque o paciente muitas vezes morria sozinho, né? Só tendo a gente do lado dele, o enfermeiro, o técnico. E eu acho que ali todo mundo se juntou como se fosse uma família para tentar, acho que, passar um pouco assim, sabe, de... Não é o mesmo amor, claro, se tivesse familiar, mas tentar levar pra ele aquele conforto que ele necessitava naquele momento, né?
Mas eram situações assim difíceis, porque ao mesmo tempo que eu era um grave, tinha outro também grave e faltava material para tudo, né? A gente via muitos pacientes morrerem porque não tinha ventilador mecânico para todo mundo, a gente só podia aliviar o sofrimento dele e praticamente a gente via um paciente como se estivesse morrendo afogado. E a gente de mãos atadas sem poder fazer muita coisa. Então foram plantões assim que a gente perdia 7, 10, às vezes até 15 pacientes. E aquilo ali ia derrubando a gente, porque acho que a gente nunca perdeu tanto. Eu, pelo menos, eu tenho 8 anos de formado, nunca, acho que na minha cabeça, acharia que eu ia viver e ver o que eu vi nesse tempo, né? Sim. Tiveram histórias assim tristes, né? De pessoas assim que estavam lá lutando, mas a gente sabia que não ia conseguir resistir sem um familiar perto, mas também tiveram histórias de pessoas que superaram, de idosos que a gente achava que também não ia ter condições, mas do nada começou a reagir e saiu e foi para casa, né? Tiveram colegas muitos que tiveram a doença, mas se recuperaram e voltaram para ajudar. A gente mesmo acho que trabalhou muitas vezes doente, porque a gente estava achando que não estava e depois estava e se afasta também, mas voltamos também, né? E até uma buchuda aqui. Que era teimosa porque a gente estava tentando deixar ela longe dessa sala, porque ela era do grupo de risco, mas mesmo assim ela não sossegava. E ela queria estar lá, dentro. E estava empurrando maca, estava entubando o paciente, estava fazendo tudo. Até trocando fralda do paciente. Até isso teve, né? Né, Priscila? Fala. Eu insisti pra ir porque acho que a gente tem que estar onde precisam da gente, né? E hoje que as coisas estão mais calmas, eu acho que se eu não tivesse ido, eu acho que eu teria ficado muito mal, tava muito mal, muito triste, porque tinha gente lá se sacrificando, passando 18 horas de plantão, feita a doutora Ideia, né? E eu de mãos atadas aqui fora, né? Me sentia uma inútil. Mas, claro que os outros pacientes ainda eram importantes, ainda tinha insuficiência cardíaca, ainda tinha um AVC, que estavam aqui fora precisando de atendimento, mas tinha muito mais gente para fazer isso e muito menos gente para atender a sala rosa, né? Então eu queria estar lá porque eu achava que lá eu era mais importante. E hoje eu fico feliz porque eu pude fazer meu trabalho, né? Que foi para isso que eu me formei, para estar onde precisavam de mim. E assim, no começo foi muito mais difícil porque, como a Erika falou, a gente nunca viu tanta gente tão grave ao mesmo tempo, né? Ainda mais nós que somos médicas de consultório, médicos que vê paciente grave, mas quando ele está muito mais grave ele vai para outro local, né? Não fica com a gente. Então, estar ali naquele ambiente que tem 10 pacientes graves, 3 insuficiência respiratória, vários entubando ao mesmo tempo, vários entubados naquele mesmo ambiente, foi uma mudança de realidade pra gente, né? Então, a gente teve que aprender a fazer procedimentos voltar a fazer procedimentos que a gente já fazia um tempo que não fazia, mexer em ventilador, que já não era mais a nossa realidade diária, entubar paciente, que não era mais coisa que a gente fazia usualmente, né? Então a gente teve que voltar a fazer de tudo, né? Do começo ao fim. E ter que desligar aquele ventilador no final quando o paciente já não reanimou, não voltou, né? E terminar de fazer aquilo e chorar pela perda, né? Muitas vezes também dizer obrigado, assim, que essa pessoa descansou. E quantas vezes a gente passava dias e dias vendo aquela pessoa sofrendo e sabia que não tinha mais o que fazer e a gente já não conseguia mais olhar para aquela situação tão triste, né? Alguém sozinho, sem ter alguém que ama do lado e sofrendo tanto. Então, a morte muitas vezes era o caminho de paz, né? Para muita gente também. E aí a Bianca quer que conte histórias, né? Então, histórias específicas. Aí tem de um paciente que é um paciente jovem, que infelizmente faleceu, né?
Ele tinha 42 anos, era um homem forte, que tinha um comprometimento pulmonar grave e piorou rapidamente, né, com uma dessaturação importante, precisou ser entubado. Então a gente vai lá e conversa com esse paciente, né, o senhor precisa ser entubado, o pulmão está muito ruim, o senhor está muito cansado, daqui a pouco não vai mais conseguir respirar sozinho. Então a gente precisa fazer esse procedimento para daqui a pouco o senhor ter tempo de o seu pulmão melhorar e daqui a pouco a gente lhe acorda quando você estiver bem. Né? E aí ele falou, doutora, tudo bem, mas eu tenho família, eu tenho filhos, eu preciso viver. Aí eu, mas o senhor vai viver, é para isso que a gente está fazendo isso, né? E aí ele pediu que dissesse para a família que ele amava muito os filhos, que amava muito a esposa, né? Que ele esperava encontrá-los novamente, né? Que infelizmente não aconteceu. Alguns dias depois ele morreu, né? Mas sempre que a gente tinha que fazer esse procedimento, a gente tentava passar toda a paz, toda a esperança de que isso fosse, né, culminar em algo bom, que ele fosse despertar em algum momento, né? Infelizmente a vitória não é certa, mas era algo necessário para esses pacientes, era a chance que eles tinham de conseguir, né? Então, muitas vezes não deu certo, outras muitas vezes depois a gente mandava o paciente para UTI achando que nunca mais ia ver. Quando a gente ia procurar lá no sistema aquele paciente, o paciente já estava na minha enfermaria, ou já tinham estubado, um paciente que estava bem. Era só uma felicidade, a gente ficava procurando os pacientes. Lembra daquele paciente tal? Então a gente ia lá no sistema procurar e sabia que ele estava melhor, o paciente que a gente achava que não tinha chance, né? Então, cada paciente era único, né? Então a gente não desistia de ninguém, a gente fazia o que tinha que fazer para cada um individualmente, né? E teve outras histórias também, uma senhorinha que internou mais de 90 anos, veio... Dona Maria? 89. 89? Dona Maria era paciente idosa, de 89 anos. E deu entrada aqui. O doutor Zé que atendeu. Agora que internou, sim. E chegou muito mal, a gente achava que realmente é uma paciente que não iria conseguir sair pela idade, né, e pelo estado que ela estava. Mas aí surpreendeu todo mundo, em pouco tempo ela começou a se recuperar. Acho que 4 dias depois de tratamento ela já era outra paciente, já estava se alimentando, já conversava, né? Falava que queria voltar pro sítio dela, chamava todo mundo para ir pro sítio dela. Ela falava que ela ia fazer suco de cupuaçu, entendeu? E saiu daqui depois de 7 anos. Então assim, essas histórias que a gente fala que acabava fortalecendo a gente de uma certa forma, ou que dava esperança pra gente. Tu lembra daquela senhorinha de 97 anos, é Cosma, né? Que a gente... Ela ficou com a gente uns 3 dias, chegou bem cansadinha. Mas aí a gente conversou com a família e a família resolveu levar ela pra casa pra ela poder descansar em casa, porque ela reclamava muito que ela não tinha roupa dela. Ela falava assim, minha filha, na minha casa eu tenho um guarda-roupa quase todo de roupa nova. E eu tenho quem cuide de mim, eu tenho quem me dê minha comida. E aí a gente viu que realmente ela era uma paciente que a gente não tinha muito o que fazer e ela melhorou, ficou confortável, a gente deu alta e ela foi para casa, a família compreendeu que ia fazer os cuidados paliativos em casa. E aí depois, acho que na madrugada do dia seguinte da alta dela, a filha dela me mandou um vídeo dizendo que ela acordou de madrugada e foi contar as histórias da Sala Rosa, qual o tipo de suco que ela tomava, quem cuidava dela. Ela era muito bem tratada. Isso, que ela era muito fofa ela. Mas aí também ela partiu, acho que 4 ou 5 dias depois da alta dela, ela se despediu dos familiares, mas a filha dela agradeceu muito, mandou mensagem agradecendo a família, agradecendo aos médicos que atenderam ela, porque eu acho que a missão principal também do médico, além de salvar vidas, também é reconhecer que às vezes você tem o seu limite, que você tem que dar conforto para aquele paciente e para aquela família, né? E esse aprendizado eu acho que a gente levou, né, nessa pandemia, foi eu acho que o aprendizado mais forte que a gente teve, além de todos os outros, mas esse de compreender a limitação da vida e a limitação de alguns pacientes, de que eles merecem ter o conforto do seu lar
e saber conversar com a família foi muito, de certa forma, muito enriquecedor para cada um. Que foi bem inédito pra gente, né? Essa coisa de dar o boletim, que era uma coisa que a gente não era mais acostumado a fazer. Verdade. E você, Atena, tem alguma história para contar pra gente? Então, eu tenho uma história, não é uma história triste, um paciente que me marcou. Quer pensar aqui? Foi um senhor de 92 anos, chamado Seu Francisco, era um senhor moreno. Falando baixo, ó. Era um senhor moreno, forte, assim, ele lembrava muito meu pai. Aí eu passando pela, assim, no corredor da Sala Rosa, ele tomou uma maca do lado da outra, né? Aí ele me chamou, dizendo que estava com sede. Aí ele disse assim, doutora, me ajuda, eu não estou aguentando ficar aqui. Aí fui ver a tomografia dele, mais de 70% assim, de comprometimento. Aí eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar esse senhor, né? Aí... Não tinha respirador? Não tinha respirador. Não tinha um leito confortável, estava com uma maca dura, e ele era grande, não era hipertenso, nem diabético, e tinha bastante comprometimento pulmonar. Aí tá. Aí fui dar uma volta pela Sala Rosa, né, lotada, aí ele disse assim, tinha acabado de ter um óbito. Aí eu disse assim, gente, num leito, né, relativamente mais confortável do que ele estava. Aí eu disse assim, gente, assim que descerem com esse óbito, vamos colocar o seu Francisco ali, que ele tá naquela maca confortável. Era o mínimo que eu podia fazer naquele momento por ele, né? Aí, assim que tiraram o paciente que estava em óbito, colocaram ele lá. Aí ele pegou na minha mão e disse assim, não me abandone não, sempre venha aqui comigo, ele disse, né? Aí tá, isso era uma sexta-feira. Aí eu disse, aí tá, nesse dia... Acho que já tinha acabado o boletim, os familiares dele chegaram atrasados, né? Aí eu acabei indo lá, passar o boletim. Aí falei que ele estava desconfortável, que era a gente esperar cada dia para ver como ele ia evoluir. Aí era uma sexta-feira, aí no sábado e domingo eu não estava de plantão. Aí eu fiquei pensando naquele senhor o fim de semana inteiro. Aí quando foi na segunda... Quando eu entrei na Sala Rosa, foi o primeiro paciente que eu procurei, entendeu? Quando eu cheguei na Sala Rosa, que eu olhei pro lado, ele estava todo empacotado já. Tinha ido a óbito. Ah, eu fiquei muito arrasada nesse dia. Foi o paciente que me marcou muito. E a outra também foi a Sara, né? Lembra da Sara? Uma moça de 40 anos, que tinha 3 filhos, entendeu? E assim, já estava uma semana aqui e... Ela estava até evoluindo bem, né, Pri? Bem, né? A Pri e a Paloma estavam acompanhando mais de perto ela, ela deu entrada comigo, aí ainda teve uma melhora, aí subiu para enfermaria, A gente né? pensou que ela ia ficar bem, né? A gente pensou que ela ia ficar bem, tanto que todo dia quando ia passar o boletim, né, tranquilizava o esposo dela, a gente realmente achava que ela ia ficar bem. Aí do nada a Sara piora, né? Desce, tem 3 paradas, caixa respiratória e vai a óbito. E aí, como é que fica a sua cara de falar com o marido que do nada a esposa dele vai a óbito? Nossa, foram 2 pacientes que marcaram muito pra mim. Essa era uma coisa, né? Porque a gente passava de manhã, o paciente parecia que tava indo bem. A evolução é e muito rapidamente rápida, né? piorava. Eu senti isso também. Quando piora, eu não feliz assim. E o seu Francisco, nesse dia que eu coloquei ele no leito, ele dormiu. Conseguiu dormir no catéter, mas infelizmente 2 dias depois ele foi a óbito. Ô Érica, e você também tem aquela história daquela senhora de 60 e poucos anos que não tinha respirador, lembra que você foi falar com a filha? Que eu lembro que me marcou muito quando você me contou. Só não tô lembrada do nome dela. Ela tinha 62 anos, você me falou. Meu paciente de 72 anos, né? E nesse dia era, acho que era bem no início de abril, ou seja, naquele pico mesmo, onde a Sala Rosa não tinha espaço para colocar paciente. O SAMU chegava, a gente falava que ele ia deixar o paciente, mas ia ficar o paciente com a maca e a bala de oxigênio, porque não tinha mais saída de oxigênio, não tinha mais maca para o paciente ficar. E ela veio no SAMU, ficou na maca. E
Só que ela estava tão cansada que ela já não conseguia mais falar, mas ainda estava consciente, né? E a gente percebia que ela tinha vontade de falar alguma coisa, né? A enfermeira falou que a filha dela estava lá fora, né? E eu falei pra ela que a filha dela estava lá e que era pra ela ficar tranquila, que eu ia falar com a filha dela. E ela só fazia balançar a cabeça de tudo bem. Aí eu falava, a senhora aguenta aí. E a gente sabia que ela não ia aguentar muito tempo, porque não tinha ventilador mecânico pra ela, né? Então a gente sabia que ela era aquela paciente que iria ficar aguardando. A gente ia dar o suporte o máximo que a gente podia pra ela, né? Em relação a ofertar oxigênio, mas sem o ventilador, porque realmente não tinha. E saí, fui falar com a filha dela, falei que a mãe dela estava muito grave, que a possibilidade da mãe dela falecer era muito grande. E eu acho que nessa hora a ficha não cai muito pro familiar, né? Acho que eles não tinham assim, ideia da proporção da gravidade da doença muitas vezes. Mesmo a gente explicando que era grave, acho que eles não tinham. E assim, quando a gente é familiar, a gente tem que acreditar até o final, né? E você falou que não tinha respirador? Já falei que não tinha respirador. E isso também é muito ruim da gente falar, né? Porque não ter respirador, eu acho que é falha de um sistema. Sem dúvida. Entendeu? Eu acho que se a gente não vivesse num país assim tão corrupto, talvez a gente tivesse passado por isso de uma forma mais amena. A gente sabe que realmente foi uma situação assim, de muita gente. A gente sabe que muitos países, até os países que têm muito dinheiro, sofreram muito com isso, com a falta de equipamento, né? Mas mesmo assim, acho que aqui ainda tem esse ponto aí. E aí falei pra filha dela. Quando eu entrei, falei, ela tinha piorado mais ainda do cansaço, mas ainda deu tempo de falar que eu tinha falado com a filha dela, que a filha dela tinha pedido pra falar pra ela que tava tudo bem e que ia ficar tudo bem. E acho que depois de uns 10 minutos ela veio a óbito. Então assim, eu acho que essa também foi muito o nosso papel, acho que, nessa pandemia. A gente não tinha que ser só médico. Entendeu? A gente tinha que ser tudo ali, né? E principalmente acho que a gente tinha que dar muito amor para esses pacientes, de alguma forma. Como eu falei, não é a mesma coisa do familiar. Mas a gente tinha que tentar passar o máximo assim, de esperança para aquele paciente. E ele sabia, porque muitas vezes a última pessoa que ele ia ver era a gente. Entendeu? Quantas vezes, assim, tipo, os pacientes que a gente ia entubar, antes da gente entubar, a gente conversava, falava que a gente ia entubar porque era necessário, porque era a última cartada que a gente tinha. E ele tinha que acreditar nisso. Então, que ele continuasse lutando pela vida dele. Né? E várias situações, assim, uma paciente que iria ser entubada em maio, e ela falou que ela não queria ser entubada porque dia 20, essa eu não lembro a data, gente, sabe? Dia 22 de maio ia ser o dia que ela completaria, acho que era 61 anos, e eu falava pra ela, a senhora tem que acreditar que a senhora vai sair. A senhora vai comemorar seu aniversário, a senhora tem que ir com esse pensamento. Ela será, doutora? Eu falei, com certeza. Então, assim, eu acho que essa foi, acho que o ponto principal da gente em relação a todas as outras situações que a gente já viveu. Foi o fato de, nessa doença, a gente ter que lidar com ela de uma forma, tipo assim, científica, né? Que é tratar a doença, mas também vir para outra parte também, que é assim, da empatia. Né? De se colocar no lugar, de achar que poderia ser minha mãe. Teve um paciente também que marcou muito, foi o seu Alfredo, lembra dele? Lembro. Seu Alfredo era um paciente de 40 e poucos anos, obeso, diabético, né? E ele deu entrada aqui por um problema vascular na perna, chegou a ser amputada na perna, contraiu o Covid aqui na unidade, né? Aí estava na enfermaria, né, no leito da vascular, desceu para a sala rosa, evoluiu com um desconforto respiratório intenso, né? E assim, e toda hora ele chamava a gente, nós médicos,
e falava assim, doutora, eu vou sair dessa, né, doutora? Eu vou sair. Eu pedi minha esposa em casamento ontem, eu dei um carro para ela. Minha esposa é linda, doutora, ela é esteticista, ele dizia, né? Deu até um contato pra gente. Ele também teve uma melhora importante. Foi, né? aí uns dias bem. Mas depois Aí teve uma melhora, subiu, aí nada piorou, né? Porque teve uma parada e foi a óbito, seu Alfredo. Ele Infelizmente, falava mas muito dessa esposa que ele tinha. era. Falei, agora o senhor ficou com medo mesmo, né? Que o senhor já tá pedindo gente em casamento, vai ter que casar agora, homem. Ele era Gente, muito simpático. Boa. Muito boa mesmo. Aí eu fui uma pessoa também que eu fiquei triste quando eu soube, porque eu não acreditei que ele estava evoluindo bem, né? Gostava de conversar. Gostava de conversar, a gente ficava no leito todo o tempo conversando com ele. Isso são coisas que as pessoas nunca imaginam, né? Não. Porque a gente passa. Acho que. Eu já me formei, a gente já estava nesse tempo de descredibilidade, né? Da classe médica, da classe da saúde toda, né? Mas as pessoas não sabem o que a gente passa, como a gente é de verdade, né? Então, o médico, o técnico, o enfermeiro, eles não podem em todo momento ser aquele que acalenta ou que conversa muito. É muita coisa para fazer, é muito paciente grave, então você tem que ser objetivo, né? Mas no que a gente pode, a gente tentar. Até porque também se a gente todo momento for aquela pessoa mais sensível, você não aguenta fazer seu trabalho. Porque como é que você pode trabalhar e ver 3 pessoas morrerem ao mesmo tempo, né? Sim. Então, gente que podia ser sua mãe, sua avó, ou seu irmão, um tio, né? E ver o que que a doutora Idéia da entrevista já falou sobre isso, aquelas pessoas morrerem sozinhas, que não eram sozinhas, a gente estava lá com elas, mas sim, você quer ver um rosto familiar, né? Você quer ver o seu filho mais uma vez, né? Então, a gente estava falando assim que a gente ficou, acho que a gente teve muita sorte assim, na empresa que a gente trabalha, né? Que não teve pessoas que ficaram graves, nem pessoas que faleceram. Mas os médicos do hospital, né, ficaram graves, médicos do hospital chegaram a falecer, alguns técnicos também que a gente conhecia, tinha uma relação próxima, né? Mas quando eu tive um dia só que eu fiquei um pouquinho mais cansada, já pensei, meu Deus, tanta gente fica bem, depois descompensa, né? Será que vai ser agora, eu vou ficar ruim? Será que eu vou morrer? Eu só queria ficar mais um tempo com os meus filhos, né? Minha mãe precisa de mim, então essas pessoas que estavam lá, elas queriam a família delas, né? A gente tentava conversar, dar todo o carinho, todo o amor. E aí eu sempre falava pra eles, olha, vê se o senhor lembra meu nome, tá? O senhor vai lembrar meu nome? Como é que é meu nome? Ah, não, eu sei, doutora, seu nome. Então tá, então depois o senhor vem aqui comigo. Venha me dizer como o senhor ficou, né? Mas não é a mesma coisa que você ter alguém do lado. Então era muito triste vê-los ali numa situação de que precisava trocar uma fralda, né? De que precisava de um copo de água. Ou precisava de alguém para dizer, vai dar tudo certo, né? E a única pessoa que tinha éramos nós. Então, esse é um lado que as pessoas não conhecem, não puderam ver. Na verdade, ali na Sala Rosa não existiu hierarquia entre médico, técnico e enfermeiro. A gente dava água para o paciente, a gente servia comida para o paciente, entendeu? Muitas vezes poderia ajudar a trocar uma fralda, então era ajuda era um momento de união, entendeu? Era humanidade, né? Isso. Ali a gente passava, eles pediam água, pediam para jogar um lixo, entendeu? Acho que ele que mais pediu era água. Era água, pediu muita água. Que eram e eu acho muitos, que né? tem um lado dessa doença que assim, essa forma abrupta dela levar as pessoas. Às vezes pacientes que chegaram graves se recuperaram e às vezes pacientes, como as meninas relataram, chegaram andando e a gente chegar de manhã e ter que fazer um atestado de óbito desses pacientes. E o outro lado, eu acho que é esse, que as pessoas não sabem, a gente talvez não transmita, não fale, o que a gente leva para casa. Todos os dias a gente leva histórias difíceis, histórias tristes, levamos também histórias alegres, sim, pacientes que se recuperam. Mas nessa pandemia isso ficou muito forte para cada um de nós,
Porque além da gente levar essas histórias para casa, a gente ainda tinha que acalmar os nossos familiares. Porque eles ficavam tensos, nervosos, eles queriam Com medo, né? com medo de que ia acontecer com a gente. E muitas vezes, quando a gente não podia atender o telefone, e a gente não podia mesmo, às vezes alguém passava mensagem pra gente de manhã, a gente só ia conseguir vir à noite. E uma vez eu cheguei em casa, meu filho falou assim: mãe, a senhora não tem ideia de quanto eu fico feliz quando a senhora responde a minha mensagem, pelo menos e diz oi. Porque não sobrava tempo pra gente. E a gente não conseguia. Os amigos que mandavam mensagem tirando dúvidas, e às vezes a gente também não conseguia, porque a gente literalmente não parava. Então, assim, é um lado que talvez nem nós mesmos, profissionais da saúde, tínhamos, assim, noção de quanto isso a gente leva isso para casa. E essa pandemia, essa doença, ela veio mostrar um pouco disso. E assim, e aí, com o relato das meninas e tudo que elas falaram, vocês conseguem perceber assim, o orgulho e a gratidão e a alegria que eu tenho de trabalhar com essas pessoas. Porque não são só profissionais, né? São profissionais que são dedicados àquilo e que amam o que fazem. Então, isso é assim, de uma gratidão, de uma imensa alegria poder partilhar o meu dia a dia com essas pessoas. Isso aqui é uma amostra. Uma amostra. Ainda faltam muitas pessoas Tem aqui. outras que não puderam estar aqui, mas assim, eu me sinto enormemente realizada. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho ao meu lado pessoas que amam o que fazem, que se doam pelas pessoas, e às vezes a gente sabe que isso às vezes é raro, mas eu sei que a nossa equipe que ficou na pandemia fez tudo o que podia, né? Se doou ao máximo. Então, em nome das meninas, da Érica, da Atena e da Priscila, eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram conosco, todas. Vocês que vieram de longe, né, para ajudar um pouco. Não tinha porquê, na verdade. Poderia ter tido a opção de ficar, né, lá na cidade de vocês, né, perto dos familiares, mas vocês resolveram deixar os familiares lá, vir ajudar aqui num lugar que vocês desconheciam. E nem sabia tinham nem pego quem Covid encontrar. ainda, né? E não sabiam o que iriam encontrar pela frente. Essa eterna gratidão compartilham vocês. Eterna gratidão mesmo. E aí eu tenho que falar a minha parte, então, né? Bom, o que eu queria falar, eu vou falar virada pra vocês. Vou tirar isso daqui. E acho que tá indo, né? O que eu queria falar pra vocês é assim que a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor escolha que eu pude fazer, foi realmente vir, tá? E conhecer vocês, e conhecer a história de vocês, e quando vocês falam, muito obrigada, eu não me sinto merecedora desse agradecimento, porque vocês que ficaram aqui, né? Quando eu cheguei, eu tive a impressão de que eu tinha chegado para recolher mortos, né? Mas vocês falam que fez diferença, então eu fico feliz, né, de saber que eu também contribuí, né? Eu também tive a oportunidade de ter pacientes ali que me marcaram, tanto do lado bom quanto do lado triste mesmo da coisa, né? E o único sentimento que eu levo, assim, pra mim é de muita gratidão por vocês, assim, na minha vida, por essa oportunidade, sabe? De me sentir, assim, realmente heroína do lado de vocês, né? Mas eu fico também com uma tristeza, assim, com uma sensação, assim, de será que eu poderia ter feito mais, né? Eu acho que isso é um outro conflito que todos os médicos passam, né? Será que a gente poderia ter feito melhor? O que a gente poderia ter feito a mais para cada um desses pacientes, né? E como a doutora Ideia falou, a gente tem que reconhecer a nossa humanidade mesmo, né? A gente fez o que a gente dava conta, né? E eu só tenho a agradecer vocês e pedir desculpa por qualquer coisa que
que tenha faltado, né, nas minhas atitudes. Só faltou tocar o violão lá, né? E agora eu tô indo embora. Tô aqui despedindo. Falta de amor não é. E é isso, eu queria muito agradecer essa oportunidade e mostrar um pouquinho desse mundo maravilhoso que eu vivi aqui. Um beijo.